como filtrar criptomoedas para investir. Nesse vídeo eu vou falar sobre 5 métricas fundamentais na hora de escolher qualquer criptomoeda. São filtros básicos que vão te ajudar a entender se vale ou não vale a pena investir em determinada criptomoeda ou se você pode simplesmente descartar ela da sua lista de interesses para você não ficar mais dependente de decidir se compra ou não simplesmente porque alguém falou. Enfim, é mais um vídeo resumido, direto ao ponto, porque aqui eu valorizo muito seu tempo numa linguagem extremamente simples para qualquer pessoa entender. A única coisa que eu peço em troca não custa absolutamente nada para você, o seu like. E você já pode fazer isso logo no começo do vídeo. Fica aqui o meu muito obrigado para todos vocês que deixam o like. Quem é raiz aqui do canal, quem acompanha mais tempo, eu sei que sempre deixa o like. Quem ainda não é, fica à vontade para deixar o like no começo ou depois de assistir o vídeo. Mas se ainda não é, considera também se inscrever no canal. Aproveita que tá aí perto, clica no botão para se inscrever, no sininho aqui também. Marca ali como todas para receber sempre a notificação de quando tem conteúdo novo aqui. São pelo menos 3 vídeos por semana. Todos eles focados em ajudar a botar dinheiro no teu bolso. Por isso eu garanto que você não vai se arrepender. Bom, seguindo aqui, vamos lá para a primeira métrica fundamental na hora de escolher criptomoedas. Volume de negociação. E tem formas de ver o volume, como por exemplo, o volume das últimas 24 horas ou o volume diário. Eu gosto sempre de olhar para a média diária de negociação daquele ativo, principalmente pegando ali os últimos dias, os últimos 15, os últimos 30 dias. Na prática, quanto maior for o volume, melhor em termos principalmente de segurança e também de liquidez, fica mais fácil comprar e vender sem grandes distorções. E quanto maior o volume, mais significa que o mercado está interessado naquele ativo. O volume ideal aqui para um bom filtro é pelo menos na casa dos milhões de dólares de média diária. Se você quer um pouquinho mais de segurança, joga ali 10 milhões de média diária mínima para volume daquele ativo. A segunda métrica é parecida com a primeira, mas não é exatamente a mesma coisa. Liquidez. Na prática aqui você analisa se tem compradores e vendedores suficientes para poder sustentar as movimentações do ativo. Porque caso não tenha uma boa liquidez, você corre o risco, por exemplo, de slippage, que é, por exemplo, você vê o preço de tela de um ativo, colocar ali uma ordem de venda e aquela ordem de venda simplesmente não ser atendida. Ou pior ainda, você colocar aquela ordem a mercado e só conseguir realizar a venda 5, 10% abaixo daquele preço que você estava vendo a tela. Ou seja, para que você consiga se desfazer de ativos com baixa liquidez, você acaba correndo um sério risco de ter uma perda muito maior do que a calculada por você. Isso acontece não só em relação aos ativos em si, mas também ao local onde eles estão sendo negociados. Nós vimos, por exemplo, algumas vezes o Bitcoin virar notícia porque foi vendido por alguém muito abaixo do preço de mercado. Por exemplo, estava sendo negociado a 60 mil dólares e alguém foi vender numa corretora menor e ele acabou vendendo por 30 mil dólares, ou seja, metade do preço que era o preço de fato do Bitcoin no momento. Isso ocorre justamente por falta de liquidez naquela bolsa específica, porque cada corretora cripto é uma bolsa e se não tem liquidez, ou seja, não tem compradores suficientes a preços próximos ao que a pessoa colocou à venda, a ordem vai descendo, descendo, descendo e o preço médio vai despencando, ou seja, em casos extremos, mesmo a pessoa tentando realizar lucro, ela vai no final das contas realizar um prejuízo simplesmente porque não tinha liquidez naquela exchange onde ela estava negociando. Então, em termos de liquidez, é bom olhar tanto para o ativo quanto para a exchange. E esse é um dos motivos pelos quais eu invisto pela Binance, que é a maior exchange do mundo, ou seja, é onde a gente tem mais concentração de liquidez. Ela tem hoje 45% do mercado, ou seja, ela é muito, mas muito maior do que as outras exchanges. E isso faz com que ela seja a mais segura em termos de liquidez. E aproveitando, caso você ainda não tenha conta na Binance, eu lembro que nós temos um link bonificado aqui que dá 10% de cashback sobre todas as taxas de trade de forma vitalícia e até 600 dólares de bônus. Eu cumpri algumas tarefas que vão abrindo para você no aplicativo da Binance logo depois que você abre a conta, só que você precisa abrir a conta para ativar esses bônus pelo nosso link aqui. Eu tô deixando ele na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Então é só clicar nele aqui, abrir a conta até o final, dessa maneira você já ativa os bônus. Bom, e onde olhar a liquidez na prática de um ativo específico? Basta que você abra o book de ofertas, como esse, por exemplo, que está aparecendo aí na tela para você na própria Binance. Dessa maneira você consegue ver as melhores ofertas de compra e as melhores ofertas de venda e ver ali se o preço está parecido. Na prática, quanto menor for a diferença entre os preços de compra e de venda ali, tanto nas melhores ordens como naquelas que vêm depois, melhor é, porque significa que os ativos têm boa liquidez. E obviamente você vai ver também o tamanho dessas ordens, né? Quantas ordens tem e qual é a imponência, quanto em dólares tem cada uma, para que você consiga observar se aquele ativo em específico tem boa liquidez ou não. Terceiro ponto, número de holders. Quantas carteiras únicas possuem aquele ativo em específico? Na prática, quanto mais carteiras tem aquela criptomoeda, melhor. Isso porque se a criptomoeda em questão está na mão de poucas pessoas e alguns poucos detêm a maior parte daquela criptomoeda, você está correndo um risco muito maior de rug pull, que é aquela puxada de tapete que
que os maiores detentores, por exemplo, podem fazer e acabar deixando todos os outros investidores em prejuízos e prejuízos grandes. Isso não é muito difícil de acontecer no mercado, eu já vi acontecer algumas vezes e essas criptomoedas podem cair ali 70%, 80%, 90% ou mais em questão de minutos. Um outro risco que você tem caso as criptomoedas estejam concentradas na mão de poucas pessoas é o risco justamente da centralização das decisões em relação ao projeto e a criptomoeda em si. Na prática, quanto mais descentralizado, melhor. Bom, onde é que você pode olhar, por exemplo, quantas carteiras individuais tem uma determinada criptomoeda? Dois exemplos são esses aqui, ó. O BSC Scan, que é da Binance Smart Chain, então qualquer criptomoeda aqui da rede você consegue ver aqui quantos holders possui. Obviamente, isso aqui eu peguei um exemplo aleatório, tá? A primeira que apareceu aqui, mas você consegue ver essa e outras informações relevantes. E também aqui a Etherscan, que é uma forma de você ver o número de holders ou número de carteiras dentro da Ethereum. Quarta métrica fundamental, a capitalização de mercado. Ela nada mais é do que o valor total de uma cripto, ou seja, na prática você soma todas as criptomoedas ou todos os tokens em circulação e multiplica pelo preço. Por exemplo, se determinada moeda tem 100 mil tokens em circulação e o preço de cada token no mercado é $2, você vai ter uma capitalização de mercado de $200 mil. E onde você consegue ver o market cap, ou seja, a capitalização de mercado de determinada criptomoeda de maneira bastante fácil. Existem vários lugares para consultar. Você pode consultar dentro da própria exchange, como por exemplo dentro da Binance, entrando ali no token, na criptomoeda e vendo esses detalhes. Como por exemplo, você pode entrar lá no site do CoinMarketCap e pesquisar pela criptomoeda que você deseja saber as informações. Ele também vai trazer lá a informação, por exemplo, de market cap para você. Bom, e como é que você analisa o market cap em si? Nós temos algumas divisões aí, como por exemplo, abaixo de 50 milhões de dólares, nós consideramos uma microcap, ou seja, uma criptomoeda minúscula. E quanto menor ela for, significa que ela tem menor segurança e maior potencial, ou seja, é muito mais fácil eu ver uma criptomoeda muito pequena subindo 200, 500%, assim como é muito mais fácil eu ver uma pequena caindo 90% ou mais. Já as criptomoedas mais robustas, que são mais seguras, mas também têm um potencial menor de valorização, são aquelas com capitalização de mercado acima de 500 milhões de dólares. Então, na hora de escolher, para mitigar risco da sua carteira, o ideal é que você comece das mais robustas para as menos robustas. Ou seja, principalmente se você é iniciante, você vai começar pelas maiores. E a quinta métrica fundamental para analisar criptomoedas é o suprimento ou supply. Basicamente, as criptomoedas possuem regras como, por exemplo, um supply total, ou seja, qual é o máximo de tokens que podem ser criados daquela criptomoeda. A gente tem como exemplo clássico o próprio Bitcoin. O máximo criado são 21 milhões. Nós temos também o fornecimento em circulação. Seguindo o exemplo do Bitcoin, nós temos mais de 19 milhões e meio de Bitcoins em circulação no momento, ou seja, na prática, aqueles que já foram minerados. E nós temos também, via de regra, um cronograma de inflação, ou seja, de quanto daqueles tokens vão ser emitidos ainda ou liberados. E aí como é que você analisa isso? Bom, tem criptomoedas, principalmente as mais novas, que começam lá com 10 ou 20% do fornecimento total. E ao longo do tempo, ao longo dos anos, elas vão liberando mais criptomoedas. Ou seja, se eu vou ter aqui uma enxurrada de novas criptomoedas sendo lançadas no mercado, principalmente quando o prazo é curto, significa que eu vou ter uma oferta crescente, uma oferta que cresce muito rápido, e simplesmente para manter o preço eu tenho que ter uma demanda crescente também. Se essa demanda não for crescente, esses novos tokens que chegam no mercado fazem com que o preço caia. Ou seja, na prática, quanto maior o percentual de tokens a serem desbloqueados, mais isso pressiona o preço no sentido de queda. Ou pelo menos acaba travando altas muito significativas desse token. Eu tenho que ter uma demanda muito, mas muito grande para poder cobrir essa oferta que chega o tempo todo no mercado. Então como é que você faz para analisar? De novo, você pode olhar isso tanto no aplicativo da Binance como também no CoinMarketCap. E ambos vão te dar o fornecimento em circulação e o fornecimento total, o fornecimento máximo. Na prática, quanto maior a diferença do fornecimento em circulação para o fornecimento total, mais risco tem nessa criptomoeda. E outra coisa que você precisa analisar, que tem também em ambos, é o cronograma de desbloqueio. Então, por exemplo, se tem um desbloqueio muito grande, iminente, significa que esse token específico vai sofrer uma pressão muito forte e isso pode sim derrubar os preços desse token. Bom, se você tiver algum complemento para fazer, deixa aqui nos comentários.
mais. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui também. Eu faço questão de responder, principalmente nas primeiras horas. Dito isso, sem mais, eu vou ficando por aqui. Já vou deixar a recomendação desse outro vídeo para você assistir. É só clicar nele. Um forte abraço e a gente se vê lá.